passada, o que é que nós fizemos? O que é que nós vimos? Vimos que existem duas classes gramaticais mais importantes. Quais são elas? O verbo e o substantivo. Notem que eu sempre começo pelo verbo. Eu nunca digo que eu tenho um substantivo e o verbo, e sim o verbo e o substantivo. Por qual motivo? Porque o verbo mostra para mim justamente uma informação. Informação é chamada de quê? Informação é chamada de predicado. Minha informação pode me dar uma ideia de ação, acontecimento, fenômeno natural, estado ou posse. Não vimos isso? Vimos, além dessas marcas, que se a informação me dá uma ideia de estado, meu verbo vai ser chamado de verbo de... E o predicado vai ser um predicado nominal. Predicado nominal tem verbo de ligação. Só verbo de ligação. Eu não tenho outro tipo de verbo. O predicado verbal é aquele predicado que passa para mim uma informação, que dá a ideia de ação, acontecimento, fenômeno natural ou posse. Se me der uma dessas informações, meu predicado é verbal. Salvo engano, apresentei algumas construções para vocês. Se eu digo que a garota está na esquina, qual é a informação? Qual é a informação, gente? Que alguém está na esquina. Que pessoa é essa? Esse estar na esquina, essa informação é um estado? Não. Essa informação é um acontecimento. Estar na esquina, portanto, é uma informação e por isso eu chamo de predicado e é uma informação que eu identifico como verbal. Já na construção, a garota está bem. Qual é a informação? Alguém está bem. Que pessoa é essa? A garota. Essa informação sobre a garota é uma ação, um acontecimento, um fenômeno natural, uma ideia de posse ou um estado? É um estado. Se essa informação é um estado, meu predicado é de que tipo? É um predicado nominal. E o meu verbo? Meu verbo é um verbo de ligação. Gente, isso aqui é lindo. Identificar isso tão bem é uma coisa linda. Identificar tão bem no início de um curso é mais lindo ainda. Eu tenho aí predicado nominal e predicado verbal. Nós identificamos, chegamos a identificar transitividade verbal. Chegamos a identificar transitividade verbal? Muito, mas falei, não falei? Não falei? Falei ou não falei, gente? Falei? Não, repito, meu filho, porque essa informação foi informação do final da aula. Então, uma informação pesada no final da aula você registra pouco. Vamos aqui repetir essa informação. Nós vimos que os predicados, o predicado nominal, qual é o tipo de verbo que está em um predicado nominal? Oh, que bom! O predicado, o verbo que está num predicado nominal é identificado como verbo de... O verbo de ligação liga a coisa ao seu estado. Belezinha? Belezinha? Pode ir, não pode? Eu tenho, quando encontro um predicado verbal, meu verbo vai poder ser chamado de verbo? Não. Meu verbo vai ser chamado ou de transitivo ou de intransitivo. Vimos na semana passada que o conceito de transitivo ou intransitivo que a professora da 7ª série passou para nós é adequado? Não. Vimos que ele não é adequado. Por qual motivo? Verbo transitivo sempre pede coisa. E toda coisa é o quê? Toda coisa é um
substantivo. Toda coisa que é um substantivo poderá ser chamada de objeto. E é um objeto que funciona como complemento verbal. Os intransitivos, eles pedem coisa? Não. Nunca pedem coisa. Intransitivo nunca pede coisa. Mas pode pedir o quê? Pode pedir uma circunstância. Se ele nunca pede coisa, ele pode pedir um complemento? Pode? Verbo intransitivo nunca pede uma coisa. Se ele nunca pede uma coisa, ele pode pedir um complemento? Não. Ele não vai ser completado. Ele vai ser modificado. Completado, não. Então, tudo que dá a ideia de lugar, causa, consequência, instrumento, assunto, negação, afirmação, tudo que é circunstância e será, por conseguinte, chamado de advérbio, não vai ser identificado como uma coisa, vai ser identificado como um modificador. E modificador completa? Modificador? Modifica. Qual é a única classe gramatical que completa? É o substantivo que vai servir de complemento. Nenhuma outra classe gramatical pode completar. Ficou claro isso? Ficou, não ficou? Aí lá na prova, eles selecionam na esquina e perguntam para vocês se na esquina completa o sentido do verbo. Completa. Como é que completa pessoas? Se aqui eu tenho um predicado verbal que apresenta para mim uma ideia de acontecimento e requisita um lugar. Lugar é coisa? Lugar é circunstância. Por isso, o lugar é um modificador advérbio. Se é modificador completa? Modificador, modifica. No máximo, o modificador pode determinar, mas completar não pode não. Belezinha? Vejam como são as coisas, né? Eu acabei de falar para vocês. E a maioria continua a indicar que na esquina, completa. Na esquina, modifica. Porque a única classe gramatical que completa é o... Lá é o advérbio, não pode completar. Beleza, gente? Beleza? Beleza? Vamos lá. Pode ir? Voltemos. Voltando aqui para a nossa tabelinha, identificamos lindamente que o verbo é a minha. Todo mundo junto e misturado. Que slide é esse? Para ela se... 42, achou? Você pegou o módulo que dia? Já artigo, então é 42 mesmo. Porque eu introduzi alguns slides, então já não está proporcional. Eu introduzi 8 slides para o pessoal de agora. Eu tenho aqui o verbo me dá uma. Todo mundo junto. O verbo me dá uma. Informação chamada de... Se meu predicado dá uma ideia de ação, acontecimento, fenômeno natural ou posse, ele é um predicado. Se ele dá uma ideia de estado, ele é um predicado. E o meu verbo vai ser identificado como verbo de... Somente os verbos que estão aqui no predicado verbal vão ser identificados como transitivos ou intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Ele não pede uma coisa, ele pode pedir uma circunstância. Qual é o verbo que pede coisa? Transitivo. Qual é o verbo que pede complemento? Transitivo. O intransitivo pode requisitar para nós uma circunstância. Belezinha, belezinha? Ok. Vimos que esta classe aqui, que identifica a coisa, que identifica o nome, é justamente o meu substantivo. E com o substantivo eu terei um artigo, um numeral, eu terei um adjetivo, um numeral, um artigo e um pronome. Essas classes, elas precisam se relacionar
com um substantivo. Se você visualiza uma palavra que não está se relacionando com um substantivo, esqueça. Ela jamais poderá ser chamada de adjetivo, numeral, artigo ou pronome. Essas classes gramaticais são chamadas de modificadores nominais. Beleza aí? Beleza, não é? Modificador verbal é o advérbio, mas apesar de ser chamado de modificador verbal, ele se relaciona com um verbo, com adjetivo ou com outro advérbio. Mesmo assim, ele é modificador verbal. Por que ele ganha esse nome de modificador verbal? Porque o modificador verbal se relaciona com modificando a informação. Se eu modifico, se eu apresento, se eu incluo um não numa construção, por exemplo, eu darei aula semana que vem, eu não darei aula semana que vem, há uma diferença? Absurda, não é? Esse não que está se relacionando com dar, esse não está modificando somente o verbo, está modificando toda a minha informação. Eu estou triste e eu não estou triste. Esse não modifica somente o triste? Modifica a minha informação. Então, por isso que é chamado de modificador verbal. E aí eu pergunto para vocês, modificador completa? Modificador? Modifica. Belezinha? Belezinha? Vamos lá. Simbora, Bahia. Aqui, esse slide é um resumo do que nós focamos tanto. Eu tenho duas classes gramaticais importantes. Quais são elas? O verbo e o substantivo. O substantivo porque ele é o nome, ele é a minha coisa. O verbo porque ele me dá uma ideia de ação, fenômeno natural ou indicador de estado. Incluímos, no entanto, a ideia de acontecimento e de posse. Beleza? Beleza? Pode ir, não pode? Eu tenho classes gramaticais que irão se relacionar somente com o nome e são assim chamadas de modificador nominal. Quais são as classes que podem ser modificadores nominais? Artigo, adjetivo, pronome e numeral. A locução adjetiva funciona como adjetivo. Mas o que é uma locução? Uma locução é quando eu tenho mais de uma palavra identificando apenas uma classe gramatical. Belezinha? Pode ir. Eu tenho aqui, só para não esquecer de analisar como sempre pronome, a palavra pronome ela pode ser separada em duas partes, pró e nome. O que é esse pró? Para. O que é esse nome? Substantivo. O que é o pronome? Está para o substantivo. E ele pode estar para o substantivo de duas formas. Ou ele A de acompanha, ou ele S de substitui. Aqui é só uma retomada do processo para a gente conseguir fazer os exercícios, tá? Vimos também que nós encontramos um modificador verbal. Apesar de ser chamado de modificador verbal, ele pode se relacionar com o verbo, com o advérbio ou com o adjetivo. Qual é esta classe? O advérbio. E pergunto para vocês, advérbio completa? Advérbio modifica. Belezinha? Belezinha? Vamos lá fazer o que eu mandei para casa. Eu pedi e vi que o pessoal não fez. Chegamos a fazer essa aqui? Não? Você fez na outra aula, não foi? Eu tenho aqui, gente, a construção. Vou fazer umas 2 ou 3 frases, tá? E vocês vão tentar fazer as demais. A Amanda tem olhos lindos. Eu primeiro faço o quê? Separo a informação da coisa sobre a qual eu informo algo. Qual é a minha informação? Alguém tem olhos lindos. Quem tem olhos lindos? Amanda. Eu tenho aqui um campo que é um campo da informação e um campo que é um campo da coisa sobre a qual eu informo algo.
Eu posso dizer que eu tenho dois grupos aqui formando a minha frase, não tenho? O grupo da informação e o grupo da coisa sobre a qual eu informo algo. Grupo, gente. Olha que chique. Algumas bancas, por causa de algumas gramáticas, algumas bancas chamam o grupo de sintagma. O que é sintagma? Grupo. Você conseguiu separar aí? Nós conseguimos separar essa construção? Eu percebo que isso aqui é um grupo da informação e que este aqui é o grupo da coisa. Vai se deprimir por causa do termo, vai deixar de responder por causa de uma coisa tão besta? Eu pergunto novamente, vocês veem que este grupo é o grupo da informação e este aqui é o grupo da coisa? Vamos lá. Olha, vocês conseguem perceber que eu posso separar em dois grupos? Lindo. Conseguem perceber que um grupo é da informação e outro é da coisa? Grupo é a mesma coisa que? Aí, lá na prova, eles colocam algumas bancas, tá? Eu já vi algumas provas de CESP e na prova César Rio só vi uma prova. A prova ACEP, já vi várias. E na Universa, eles sempre cobram. Eles podem perguntar o seguinte: o núcleo do sintagma tem olhos lindos? É o verbo. O grupo do sintagma tem olhos lindos? É o verbo. Essa informação, o grupo do sintagma, ele está afirmando para vocês que tem olhos lindos é um grupo, não é? O núcleo do sintagma tem olhos lindos, ele já apresenta aqui que eu tenho um núcleo. Qual é o núcleo? O verbo. É mentira isso? Não, porque já que essa informação é verbal, não é verbal a informação? Porque o verbo me dá uma ideia de posse, já que essa informação é verbal, o núcleo dessa informação é verbo. É um predicado verbal, é um grupo verbal, ou seja, é um sintagma verbal. Mas, rapaz, lá na prova, se você não sabe que desgraça é sintagma, vai olhar e fazer igual a Chaves. Não. Tem. É o núcleo do meu sintagma. É o meu verbo. O meu grupo é um grupo verbal. Minha informação é verbal. Meu predicado é verbal. Este verbo pede algum tipo de complementação? Quem tem uma? Que coisa é essa? Substantivo. Toda coisa é um substantivo e toda coisa se relacionando assim com o verbo vai ser chamada de... Chamar isso aqui de objeto anula a possibilidade de chamar de substantivo? Não. Porque todo objeto é um objeto que completa o sentido de um verbo. Se está completando, qual é a única classe gramatical que completa? Qual é a única classe gramatical que completa? Substantivo. Então vejam só, chamar de substantivo e chamar de objeto não é confundir a cabeça de ninguém, tá? Eu tenho aqui, do meu verbo até a coisa tida, eu tenho alguma preposição ou eu vou de forma direta? Eu tenho, portanto, um verbo transitivo porque ele pede uma coisa. É um verbo transitivo direto porque ele não tem preposição. Macio? Beleza, né? Eu tenho aqui verbo transitivo direto. Qual é a coisa que eu tenho? Na verdade, que a Amanda tem. Tudo isso é a coisa que a Amanda tem? Tudo isto está na posição de um substantivo? Isso aí está na posição de um substantivo que eu vou chamar de posição de objeto? Mas qual é a palavra que está no núcleo? Não é olhos? Eu tenho aqui o nome e lindos faz o que com olhos? Caracteriza. É uma característica exata? Então, se é uma característica exata, eu tenho aqui um adjetivo. Essa estrutura se liga a um substantivo. Por isso eu chamo de modificador
nominal. Belezinha, gente? Belezinha, gata? Vamos lá. Eu estou falando de qualquer Amanda? Eu especifiquei, não especifiquei? Eu estou falando da Amanda. Este aqui, ele funciona como um determinante. É um artigo que determina. E Amanda é um nome. Complicado chegar aí? Não. Faz ali as minhas caixinhas. Adoro essas caixinhas. Fazemos as caixinhas e identificamos o que é que está dentro dessa caixinha. Posso fazer uma outra construção? É o nome. Sua amiga não veio. Ah, que pena. Ah, é porque toda coisa é... Alguém tem olhos lindos, né? Coisa ou pessoa deixa de ser substantivo? Vamos! Primeiro passo, qual é? Os encantadores macacos do circo desceram para o palco. Eu tenho que separar a coisa da sua informação. Qual é a informação? Desceram para o palco. E qual é a coisa sobre a qual informo algo? Os encantadores macacos do circo. Alguém desceu para o palco. Coisa ou pessoa? Coisa ou animal? Deixa de ser substantivo? Não. Não deixa de ser um substantivo. Se não deixa de ser um substantivo, esse grupo aqui é um grupo do nome. É um grupo da coisa. É um grupo do substantivo. Tanto faz chamar de nome, coisa ou substantivo. Se eu chamo de grupo, eu bem que poderia chamar de sintagma, porque sintagma é a mesma coisa que grupo, beleza? Ninguém mais vai pegar a gente. Eu tenho aqui qual palavra com a palavra principal? Qual é a palavra principal? Macacos. Macacos, portanto, que a palavra principal está na posição do nome. É macaco que é a minha coisa. É macaco que é o meu substantivo sobre o qual eu informo algo. É qualquer macaco? Não. São os macacos. Se são os macacos, eu tenho um determinante. E esse determinante é um artigo. Beleza? Encantadores se relaciona com qual palavra? Se relaciona com macacos. Dando uma característica para macacos. Dá uma característica para macacos. Eu tenho uma palavra que se relacionou com um substantivo. Se eu estivesse aí apresentando os feios macacos do circo, eu modificaria, não modificaria? Dizer que são encantadores e dizer que são feios, eu tenho estruturas que estão modificando a informação do macaco. Eu tenho, portanto, aqui um modificador nominal que me dá uma característica exata e por isso eu chamo de adjetivo. Belezinha, Márcio? Belezinha? Pode ir, não pode? Marcos mandou lembranças para você, viu? Do circo aqui, é uma estrutura que se relaciona com qual palavra? Com macacos. Dá uma característica para macacos também? Sim, é qualquer macaco? Macaco não, né? Macaco também não existe. É qualquer macaco? Não, é o macaco do circo. Se eu estou aqui com uma estrutura que se liga a macacos, modificando a noção dos macacos, é porque eu encontrei um modificador nominal. Verdade? Verdade, não é? Esse modificador nominal me dá uma característica exata? Então funciona como um adjetivo. Mas vejam só. Do circo tem mais de uma palavra. Encantadores tem uma palavra, mas do circo tem mais de uma palavra. Como é que eu chamo uma estrutura que tem mais de uma palavra, mas dá apenas uma classe gramatical?
locução. Este modificador nominal que dá uma característica exata, é por isso que está funcionando como um adjetivo, é uma locução adjetiva. Uma indicação de prova, mais explicitamente César Rio, mas o CESP também pode cobrar isso. Às vezes, eles querem que vocês identifiquem classes gramaticais. Aí, selecionam somente a palavra circo. Ou selecionam a estrutura do circo. Se eles perguntarem para vocês qual é a classe gramatical de do circo, é a mesma classe gramatical de circo? Não. Do circo, tudo isso me dá uma ideia de locução adjetiva. Circo é um substantivo. Notem que dentro dessa estrutura do circo tem o quê? De, mais O, mais... O que eu vejo? Um O acompanhando um circo. Então, circo sozinho vai ser um substantivo. Do circo vai ser uma locução adjetiva. Dá para visualizar isso direitinho, né? Deu para visualizar? Beleza. Não seria uma locução adjetiva. Exatamente. Agora, não poderíamos encontrar sem essa preposição. A frase ficaria meio capenguinha. Exato. Toda locução adjetiva é introduzida por uma preposição. Toda locução adjetiva. Significa dizer que dentro da locução adjetiva eu tenho o quê? Um substantivo. Entenderam? Ela é locução adjetiva porque está presa a uma preposição, mas ela é construída por preposição mais substantivo. Belezinha, Nelson? Belezinha? Vamos lá. Para o palco, completa o sentido do verbo descer. Verdade? Quem acha que para o palco completa o sentido do verbo descer, levanta a mão. Desistiu, Flamácio? Não, ele fez assim. Rapidamente, porque se estiver certo, a intenção é, se estiver certo, você vai ter visto. Se estiver errado, eu digo assim, não tá. Foi só reflexo. Gente, quem desce para um lugar. Lugar é coisa? Lugar é circunstância. A circunstância completa? Não, a circunstância modifica. Então, esse verbo aqui, essa minha informação é uma informação verbal ou nominal? Verbal. Meu predicado é um predicado verbal, o que me indica que eu tenho um grupo verbal. Dentro desse grupo verbal, qual é o núcleo? O verbo descer. Quem desce para um lugar. Se lugar não completa, não vai poder ser chamado de objeto. Vai ser chamado de advérbio. A função do advérbio aí é de adjunto adverbial. Mas quando você reconhece a classe gramatical, reconhece por tabela função sintática, tá? Então, para o palco, toda essa estrutura está se relacionando com o verbo descer. Mas como não completa, não vai poder ser chamada de substantivo. Vai ser chamada de modificador. Modificador, advérbio. Belezinha? Só que vejam só, gente, modificador verbal. Eu tenho uma palavra apenas? Não, eu tenho mais de uma palavra. Eu vou encontrar, portanto, uma locução verbal. A preposição para. Introduzida pela preposição para. Toda locução adjetiva ou adverbial vai ser introduzida por preposição. Belezinha? Locuções adverbiais e adjetivas são introduzidas por preposição. Opa, muito obrigada. É adverbial. Ficou péssimo, mas não dá nem para pagar, senão eu vou pagar tudo. Era para ver se vocês estavam atentos.
Aí vocês vão reconhecer depois de um tempo que todo modificador funciona, que os modificadores podem funcionar como adjuntos. Eu trouxe presentes para vocês. O que eu trouxe? E eu trouxe presentes para quem? Para vocês. Tem a mesma classificação morfológica de para o curso. Para o palco. Verdade? E aí, é por isso? Uma aluna ontem falou assim, não tem não. Aí eu perguntei por quê. Porque antes do vocês não tem artigo. Não é por isso. Porque se eu dissesse, trouxe presentes para o aluno, por exemplo, veja que visualmente eu vou encontrar as mesmas estruturas. Eu vou encontrar preposição, artigo e substantivo, as mesmas estruturas. A resposta da pergunta não está na estrutura para o palco ou na estrutura para o aluno. Está com os elementos com os quais essas estruturas se ligam. A gente precisa analisar aqui, ó. O verbo trazer. Quem traz uma. E quem traz uma coisa. Toda coisa ou pessoa vão ser aqui um substantivo. Se eu tenho um substantivo, eu tenho um elemento que completa e não modifica. Eu tenho coisa, substantivo, coisa, objeto. Com ou sem preposição? Aqui no coisa sem preposição, portanto, objeto direto. E o para alguém, substantivo, toda coisa, objeto, só que eu tenho preposição. Eu vou encontrar, portanto, um objeto. Olha que sacada. O para o aluno é um objeto indireto, porque completa o sentido do verbo trazer. E para o palco é um modificador verbal, porque indica para mim um lugar. Então, pelo amor de já, bem no reggae, né? Não analisem só o visual da estrutura. Vocês precisam identificar com qual elemento essa estrutura se relaciona, tá? A pergunta foi, para o palco e para o aluno, tem a mesma classificação morfológica? Tem? O primeiro é o modificador verbal, locução adverbial. O segundo é um substantivo na posição de um objeto indireto. Belezinha, gente? Deu para perceber? Vamos lá, Nelson? Se ligou, Nelson? Ok. Foi profunda, né? Aqui. O que a gente faz desde o início? Analisa que é uma coisa e toda coisa é um substantivo. Identifica que toda coisa vai poder ser chamada de objeto. Uma delas tem preposição objeto indireto, a outra não tem preposição objeto direto. Aqui em cima eu tenho um lugar. Lugar é coisa? Então, morfologicamente, não vão ser as mesmas ideias. O meu verbo é chamado de transitivo porque tem um objeto. É transitivo direto e indireto. Pelo senso. Agora, dá para uma pessoa que leu tudo saber. Um aluno, um candidato que não leu tudo, que focou somente para o palco e para o aluno, ele vai conseguir? Não. E a maioria faz o quê? A maioria olha. Preposição, artigo, substantivo, artigo, tá vendo? Aí marca. Dia seguinte, gabarito publicado. Oxe, não disse? Perdi meu dinheiro da inscrição. O concurso é tudo máfia. Dei logo um espacinho, umas 3, 4 linhas, a depender de como é que vocês se organizam. E escrevam. Primeiro passo é o quê? Já anotaram? Aí eu vou pedir para que vocês façam o seguinte. Anotem as frases só e depois prestem atenção nas duas orientações, sem fazer anotações, tá? Dá um tempinho, tentar fazer. Olha, qual é a informação que eu quero passar? E sobre o que eu quero informar algo?
Ó, gente, acorda. Atenção. Qual é a informação? Quero a informação. Não é essa a informação. Não dá para visualizar claramente que essa é a informação? Essa aqui é a informação. Essa informação é sobre qual elemento? Sobre a boneca que ganhei. Mas, Nelson, você está certo em identificar onde é que nós dividimos. Por qual motivo? Afinal de contas, eu tenho um outro verbo aqui, não tenho? Significa dizer que eu tenho outra informação. Mas qual é a informação básica? Não é essa a informação básica? Beleza. Obrigada, gata. Eu tenho aqui, nessa estrutura acerca da coisa sobre a qual eu informo algo, eu tenho uma palavra importante. Qual é a palavra importante? Boneca. Boneca, que é a palavra importante, eu vou dizer que é o meu nome, o meu substantivo, a coisa sobre a qual eu informo algo. Não indico isso? Beleza. Este aqui não se relaciona com boneca? Ao se relacionar com boneca, não está determinando a boneca? Isso aqui é um determinante que eu classifico como artigo. Todo artigo é um modificador. A questão é que alguns modificadores podem determinar ou apenas modificar, ok? Ele está aí modificando. Aí notem que coisa. A estrutura que eu ganhei se relaciona com boneca. Dá uma característica para a boneca? É qualquer boneca? É aquela que ganhei. Beleza. Se dá uma característica para a boneca, significa dizer que está na posição de um adjetivo. Eu posso chamar de locução? Não, porque locução é quando eu encontro mais de uma palavra, locução adjetiva e locução adverbial. Mais de uma palavra e apenas um sentido, uma classe. De porcelana seria. Qual é a diferença? É que aqui eu não tenho duas palavras quaisquer. Eu tenho verbo. E se eu apresento o verbo, eu não tenho a locução, a não ser que seja a locução verbal. Eu tenho aqui, numa estrutura que tem verbo, mas funciona como adjetivo, eu tenho uma oração. Por qual motivo? O que é uma oração? Oração é uma informação com verbo. Beleza? Deu para entender? Eu tenho 3 advérbios. Por enquanto é só.